Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um breve comentário, dessa vez a lição de número 10 da revista Atualidade Cristã, que neste segundo trimestre de 2025 traz como tema as bem-aventuranças, o perfil espiritual dos filhos do reino. O comentarista da revista é o pastor Misael Vieira, eu sou Fábio Fernandes. Vem comigo nesse resumão. Pessoal, o título da lição de número 10, Justiça, um atributo comunicável de Deus. Devemos reconhecer que as limitações do homem, enquanto ser, se refletem também nas suas ações, mesmo que ele não queira. Porém, Deus reconhece nossas limitações e jamais nos cobrará mais do que podemos dar. Deus requer, porém, que o homem estabeleça como referência a justiça dele, a qual é perfeita e perene, visto que o Senhor haverá de trazer a juízo todas as injustiças cometidas por quem tem a obrigação de fazer justiça. A justiça do homem é limitada e circunstancial. Conceito de justiça. A palavra justiça se origina do latim directo e recto, que significa direito e reto. Seus conceitos englobam vieses filosóficos, culturais, jurídicos e religiosos. Segundo Platão, justiça consiste em dar a cada indivíduo aquilo que lhe é de direito como forma de preservar a ordem social. A justiça é compartimentada em diversos nichos, como justiça eleitoral, social, do trabalho, entre outras, compondo o que conhecemos como sistema judiciário. A fonte primária da justiça é Deus, somente Deus. Já o senso de justiça no homem é secundário, pois foi transmitido por ele quando soprou em suas narinas. A justiça jamais é encontrada no diabo e suas hostes, pois ele a odeia tanto que procura destruir os justos, para que não haja quem faça justiça na terra em nome do Senhor. Justiça limitada. A justiça humana, tal qual o homem, é imperfeita. Por mais que se esforce para atribuir a cada um o que lhe é de direito, ela não consegue, pois os juízos humanos são temerários, tendenciosos e parciais. É que, eventualmente, o homem julga pela aparência e pelos estereótipos, fundamentado em falsos testemunhos, mediante suborno, considerando interesses pessoais e pressões externas, mediante pressões ideológicas. Não se trata aqui de afirmar que todos os juízes da terra são corruptos, porém que são falíveis, corruptíveis e circunstanciais. A Bíblia diz, em Salmo 118, verso 8, é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Justiça de aparência. Segundo a justiça humana, uma pessoa pode ser declarada inocente e justa mesmo sendo culpada. Isso acontece nos casos em que faltam provas factuais, já que a dúvida é um fator favorável ao réu na ética forense. Nesse sistema extremamente falho, o criminoso pode passar por justo, enquanto o inocente pode vir a ser condenado no seu lugar. Esse malabarismo jurídico, que inocenta o culpado e condena o inocente, está a priori condicionado ao poder econômico e financeiro do réu e à corruptibilidade da justiça, quando é o caso. Quem dera que cada juiz da terra tomasse como referência a advertência divina quanto aos julgamentos, a qual diz por meio do profeta Naum, no capítulo 1, versículo 3, o seguinte: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. A justiça divina é perfeita e perene. A justiça do Senhor é sempre perfeita. O que torna a justiça de Deus perfeita é que, para ele, não há subjetividades. Isto é, ele conhece o exterior e o interior de tudo e de todos,
de cada pessoa. Só o Senhor conhece o íntimo das pessoas e sabe se ela é culpada ou não por aquilo que é acusado antes mesmo que ela negue ou confirme a acusação. O Senhor diz em Jeremias capítulo 17, versículo 10, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. O culpado jamais se jactará de ter enganado o Senhor, fazendo-se passar por inocente, enquanto o inocente jamais será condenado por ele. Paulo ratifica essa premissa ao dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5, ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. O Senhor julga com equidade. No Antigo Testamento, a palavra equidade é meshar, oriunda de yachar, que significa uniformidade, regularidade, retidão. Enquanto significa dar às pessoas o que for necessário para que elas tenham as mesmas oportunidades, é o que nós chamamos de equidade. Por exemplo, veículos adaptados para os portadores de necessidades especiais, rampas de acesso a locais públicos, a linguagem de sinais, entre outras, evitam exclusões e promovem a justiça no âmbito social. Logo, se a justiça dos homens se empenha em oportunizar a todos, quanto mais a justiça de Deus, a qual diz no segundo livro das Crônicas, capítulo 19, versículo 7, o seguinte: porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes. A justiça tem que ter obrigatoriamente padrão divino. Segundo Paulo, para livrar-se da lei da carne e das suas injustiças, é indispensável que primeiro o homem receba de Deus o dom da justiça que é Jesus Cristo. Ao receber Cristo, o homem recebe também a lei do Espírito, a qual torna livre da lei do pecado e da morte, passando a integrar assim o reino de justiça. Pelo enunciado paulino, o homem só se enquadra à justiça de Deus quando recebe Cristo como Filho de Deus, como justificador, como Salvador. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18, o seguinte: quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Somente após ser justificado por Cristo é que o homem passará a praticar atos de justiça de acordo com os padrões divinos, de forma que a justiça de Deus só se completa e se torna perfeita no homem quando este recebe a Cristo e passa a ser uma pertença do reino de Deus. O Senhor está atento às injustiças praticadas. A quantidade de leis reflete o caráter da sociedade. As leis são meios coercitivos para ajustes das condutas dos indivíduos e do próprio Estado quanto à aplicação da justiça. Logo, a índole, inclinação de uma sociedade é revelada por dois fatores. Primeiro, a quantidade de leis. Segundo, a exequibilidade delas. Paulo diz que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores, insubordinados, os irreverentes. O excesso de lei só serve para fazer aumentar a quantidade de infratores e de hipócritas. Por exemplo, uma sociedade obediente, as leis não precisariam de tantos quebra-molas e barreiras eletrônicas em suas avenidas. Bastariam as placas de sinalização de trânsito. Outro fator que torna as leis inexequíveis é o seu caráter injusto. O cenário caótico nos dias de Jesus. 750 anos depois das profecias de Isaías, a situação ainda estava pior em Israel. A crescente onda de empobrecimento da população decorria de vários fatores, tais como alta carga de impostos, saques pelos exércitos, sustento do status quo político-religioso, intempéries climáticas e naturais, doenças naturais e acidentais, guerra, entre outros.
As consequências eram a perda das propriedades, aumento da quantidade de viúvas, órfãos, doentes, endividados e miseráveis, abrindo um grande fosso entre ricos e pobres, opressores e oprimidos. Jesus se emocionou ao deparar-se com esse estado de injustiças, como na ocasião em que ele viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. O termo aqui pastor significa egeomai. Aqui pode ser entendido como líder, condutor, guia e orientador. Ou seja, o povo estava abandonado. De acordo com o tema exposto, todos nós podemos notar, tanto intuitiva quanto factualmente, que os níveis de injustiças praticados na terra alcançam um estado completamente incompatível com os preceitos, ordenanças e as leis do nosso Senhor, expressado por meio da sua palavra. A pergunta é: até quando o Senhor tolerará as injustiças antes de intervir? Fiquemos atentos. Pois bem, pessoal, quero agradecer por ter assistido até aqui esse breve comentário da lição de número 10. Também quero deixar o convite para você participar conosco da Escola Bíblica Dominical, das 9 às 11 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Joel Moré. Estamos localizados na quadra 118 Lote A, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiro de Santa Maria, Distrito Federal. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.